Olá, bom dia, como é que você está? Boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ouvir esse meu podcast. Gente, este é o quinto episódio e eu estou gravando todos esses podcasts baseado na Bíblia do Executivo, trabalhando a questão da liderança, vários aspectos, né? Foram quatro e agora este é o quinto episódio. E o quinto episódio nós vamos falar sobre integridade. E dentro da integridade nós vamos trabalhar a questão do desenvolvimento pessoal, a questão de quem é Deus nessa história do desenvolvimento pessoal. Quem é você? Na verdade, a pergunta é quem sou eu? Mas eu estou dizendo para você quem é você, como funciona tudo isso e o que fazer. Sempre a estrutura dos nossos podcasts serão dessa forma. Beleza? Vamos começar. Tá animado, porque eu estou animadíssima. Ai, como é bom receber, inclusive, os feedbacks, né? E, ai, Márcia, tá tão legal, parece que você está aqui até ao meu lado, falando. Então, é isso que eu pretendo, beleza? Vamos embora? Vamos lá. Começamos, essa reflexão, ela está baseada no livro de 1 Samuel 12, de 1 a 4. O que é que seria isso? Ele começa assim: após entrevistar milhares de pessoas em todo o mundo e fazer mais de 400 estudos de caso, James Coases e Barry Posner identificaram as características mais desejadas em um líder. Em praticamente todas as entrevistas, honestidade e integridade foram mencionadas mais frequentemente que qualquer outra característica. Gente, o que é que significa isso? Em outro podcast, eu falei para vocês sobre o CHAC, né? Comunicação, habilidade, atitude e a última, que na verdade, onde eu fiz a minha formação em coach, eles trataram a questão do caráter. E o caráter tem a ver com a integridade da pessoa. Então, aqui nós estamos vendo a questão da integridade, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa que não se desvia nem para um lado para o outro, sim, sim, não, não. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E é muito bom quando a gente tem uma liderança que ela exprime isso para a gente. Eu tenho certeza que vocês vão concordar com isso, porque imagina você estar ao lado de uma pessoa, principalmente uma liderança, aonde ela varia os seus humores, ela varia, né, a forma. Um momento a atitude é assim, depois muda tudo, né? E aí fica meio complicado para a gente trabalhar dessa forma. É, Vamos lá. Isso faz sentido, não é? É a pergunta. Se um grupo se propõe seguir alguém na guerra, nos negócios ou no ministério, há de querer a garantia de que seu líder é de confiança, que cumprirá as promessas e que irá até o fim com os compromissos assumidos. Gente, é desafiador você estar ao lado de alguém, pode ser dentro de casa também, né? Mas eu estou falando aqui da questão da liderança. Essa pessoa se compromete com algo, com o time inteiro, e quando chega no meio do caminho, começa a perder as forças. Não vai, não instiga e não é ousado o suficiente para assumir o que começou, o que falou anteriormente, ok? À luz dessa pesquisa, a autoestima da nação israelita por Samuel não é nenhuma surpresa. Em seu discurso de despedida, depois de haver liderado Israel por décadas, Samuel prometeu, presta atenção, reembolsar qualquer pessoa que porventura houvesse lesado. Caraca, imagina isso. Imagina você agir de uma forma tão íntegra que, olha, se por um acaso eu fiz algo que tenha atingido você, não se preocupa que eu vou restituir. Porque nas entrelinhas é isso que ele está dizendo, né? E é muito bom quando você tem essa certeza com quem está lidando. Que promessa! Que promessa essa dele! E mais impressionante foi a resposta do povo. Ninguém se manifestou para exigir algo de Samuel. Ou seja, ele desde o início
ele foi correto o tempo inteiro, então não tinha nada para devolver a ninguém em nenhum momento. Ele não foi cobrado. A honestidade e a integridade permeavam todas as áreas da vida de Samuel. Ai, meu Deus. Eu quero ter como exemplo, né, essa existência de Samuel, essa integridade, essa honra, o que ele demonstra para todos nós com a sua forma de trabalhar. E uma liderança precisa ser isso, muito mais do que qualquer outra coisa. Essas duas características norteavam a administração de suas posses, seus negócios e o tratamento que ele dispensava às pessoas mais simples. Ou seja, é aquela história, um comportamento, ele se repete. Se ele tinha essa integridade com os seus trabalhadores, tinha nos negócios, tinha em casa, tinha com as pessoas, tinha em todos os cantos. Para refletir agora. Quais são os comportamentos que você está tendo que, às vezes, as pessoas colocam para você algo que tá incomodando, mas que muitas vezes você não percebe. E este comportamento ele está se refletindo, está acontecendo em outros momentos também. Samuel prestava contas às pessoas que liderava. Você tem prestado contas às pessoas que você está liderando? Hoje estou como síndica aqui no prédio e obrigatoriamente eu tenho que prestar contas. E é muito bom quando você presta contas e diz assim, olha, nós estamos sendo superavitários, né? Porque nós conseguimos fazer mais com menos. Nós estamos trabalhando de uma forma mais ousada, mais consciente, mais evitando as repetições. Gente, eu não suporto retrabalho. Se é para fazer, vamos fazer bem feito de uma vez, ponto. Ok, pode ser que eu vá ter que investir um pouco mais agora, mas o que eu vou tirar de frutos em seguida são incomensuráveis, né? Ele se expunha ao escrutínio de qualquer um quem tivesse contato ou efetuasse alguma transação. Por causa dessa prática, a liderança de Samuel tornou-se lendária à medida que sua história foi contada e recontada ao longo dos séculos. O exemplo de Samuel desafia-nos a seguir o mesmo padrão de integridade, independentemente do tipo de liderança, seja no topo de uma organização multimilionária, seja ao cuidar de uma criança de 2 anos, cumpra seus afazeres com honestidade. Gente, ontem eu vi no Instagram um menino que fazia muita birra, né? Eu acho que em um determinado shopping, à vista de todo mundo, e a mãe vai, deita, chega na altura que ele estava lá também deitado, e começou a conversar com ele. Ela não estava preocupada com os olhares que estavam em volta dela. Ah, eu me arrepio todinha. Ela estava preocupada em focar nele, em entender o que aquela criança estava passando naquele momento. E a transformação e a alegria do menino, porque muitas vezes é isso. Muitas vezes só estou querendo atenção. E a forma da criança chamar a atenção é desse jeito. Criança faz criancice. Criança faz birra. Faz, mas muitas vezes, porque você não está prestando a atenção que deveria nela. Eu não estou prestando a atenção que deveria estar prestando. Você está entendendo? Então, assim, cada um, quando começa a agir da forma que verdadeiramente precisa ser agir, as coisas vão funcionar de uma maneira completamente diferente. Foi lindo, tá? Vamos lá. Deixe que seu compromisso pessoal com a integridade apareça em tudo que você estiver fazendo durante o dia, todos os dias. Agindo dessa maneira, você se tornará um líder que os outros seguirão zelosamente. Você está afim disso? Você está afim, não é de ficar recebendo elogios o tempo todo, não é isso, tá? Mas é aquela coisa do e não ficar olhando para o outro, mas dizer assim, cara, acabou o dia e eu acho que eu fui melhor do que ontem. E quando é que você sabe se você foi melhor do que ontem? Quando as pessoas vêm com os feedbacks. Porque
Feedback, gente, é importantíssimo para a gestão. Você, liderado ou líder, saiba disso. O líder precisa de um feedback. Muitas vezes o líder não sabe ouvir esse feedback, mas é importante. Eu estou falando para você, liderança, e estou falando para você, liderado. Saiba dar esse feedback para o seu líder e líder. Aceita. Se for um feedback positivo, show de bola. Se for negativo, pega esse feedback e para assim, faz. Opa, deixa eu ver até que ponto o que a pessoa está dizendo faz sentido e o que é que eu posso fazer para melhorar isso. Beleza? Vamos embora. Agora, a gente está trabalhando a questão da integridade, os princípios da liderança, agora é a integridade que a gente está falando, e nós vamos ver agora, vimos desenvolvimento pessoal, agora quem é Deus nessa história da questão de integridade? Vamos lá. Existe alguém em quem possamos confiar piamente em todas as situações? As pessoas nos decepcionam porque frequentemente há discrepâncias entre o que dizem ser e o que vivem na prática. Hoje a gente está vivendo muito isso, né, gente? Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem de olhar o Instagram do outro e achar que aquilo ali está sendo as mil maravilhas. Gente, isso está causando muita dor às pessoas. Nós precisamos entender que nós precisamos melhorar a cada dia. Eu preciso melhorar a cada dia um ponto do que eu estou fazendo. Se eu ficar me comparando com o outro, eu vou ter uma grande possibilidade de ter uma crise de ansiedade, porque eu não estou fazendo aquilo que você está vendo e acha que verdadeiramente está acontecendo com aquela pessoa. Você está me entendendo? Isso serve para mim, isso serve para você. Eu sempre digo, a palavra vem primeiro para mim, para depois vir para você. Mas Deus jamais nos decepciona, porque ele nunca muda, ele não tem variação, ele é isso, sim, sim e não, não, ponto. Ele não quer que nós sejamos mornos, ou é frio ou é quente. Suas promessas são tão boas quanto o seu caráter imutável. Aí ele diz aqui, leia o comentário de Hebreus 13:8. Vamos lá? Aqui na minha Bíblia do Executivo, é na página 1179. Para você que tem, vai lá, 1100, está marcadinho, mas tem que folhear, né? 1100, vamos lá, e 70, está chegando, 79, está aqui. Vamos lá. Integridade, quem é Deus? O caráter de Deus nunca muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seu amor, sua verdade e sua bondade não são determinados por circunstâncias ou condições exteriores. Eles nunca vacilam. Gente, e aqui, deixa eu só continuar. Por isso, o caráter de Deus e as promessas que ele faz são totalmente dignos de nossa confiança e compromisso. Ele faz o que diz e seu amor leal é sempre confiável. Nem sempre nós vamos contar dessa forma com as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes basta acontecer qualquer ligação, qualquer coisa que você viu no Instagram, no WhatsApp e tal, ou nesta bendita televisão, que muda o seu humor. Faz com que você, ou seja, faz com que não. Aí é uma pergunta. O que é que você está vendo, olhando para as circunstâncias, e quando essas circunstâncias não estão favoráveis, provavelmente você age de uma maneira completamente diferente como deveria agir. Só que Deus é imutável, ele não vai mudar nunca. O caráter dele é imutável. Então, quando eu confio na mão de Deus, não estou dizendo que é para ficar parado, é bem diferente. Mas eu ter a certeza que para eu chegar ao meu propósito, eu tenho que passar pelo processo. Cara, eu assisti a um vídeo, essa semana agora, uma grande amiga que me enviou,
e falava sobre isso, processo e propósito. Para eu chegar ao meu propósito, eu tenho que passar pelo processo. Às vezes o processo é lento, às vezes o processo é dolorido, às vezes o processo você se irrita com o processo, mas recebe isso. Mas você não está vendo, mas ele está aqui. Eu já disse isso para vocês. E coloco isso para mim todos os dias. Ele está aqui mexendo. É ele quem sabe. Quando eu coloco aqui, talvez você só esteja me escutando, eu estou levantando a mão e estou fazendo como se eu tivesse como uma marionete, tá? Mexendo com os pauzinhos aqui, né? Então, ele está lá, ele está sabendo. E ele está dizendo, filha, filho, aquieta teu coração. Você precisa passar por isso. Você não sabe para que é que eu vou te usar lá na frente? Entenderam? Então vamos lá. Cara, isso alivia tanto o coração. Eu não sei vocês, mas eu fico aliviada, tá? Visto que é impossível que Deus minta, ele é a fonte de esperança completamente confiável. O seu caráter imutável é o fundamento de todas as suas promessas. Tudo o que ele diz, ele faz, e quando esperamos pelas suas promessas, essa esperança se torna uma âncora firme e segura para a nossa alma. O sim de Deus é sempre sim, e o seu não é sempre não. Suas ações brotam de forma perfeita de seu caráter. E eu vou abrir aqui um parênteses dizendo o seguinte: quando eu quero mudar a situação que eu estou passando, eu estou perdendo uma oportunidade de aprender com aquilo e de ser usada por Deus para algo que Ele gostaria que só eu resolvesse. Mas eu fui apressada, eu estava muito irritada, eu não estava querendo viver isso. Eu queria ser Deus na minha vida. Quem já quis ser Deus na vida própria e na vida de outras pessoas? Ontem eu comentava sobre não fica angustiado com aquilo que você não tem controle. Aquilo que eu não tenho um controle, eu tenho que me desapegar disso e focar naquilo que eu tenho um controle e seguir em frente. Beleza? Vamos lá. Suas ações brotam de forma perfeita de seu caráter. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Não há possibilidade de manipulação, suborno ou barganha com Deus, porque ele nunca faz concessões na sua integridade. Enquanto o homem é corruptível, né? A corrupção, não estou falando só financeira, tem uma série de formas que nós somos corrompidos, sim. Às vezes nem sentimos, mas somos. Então, e ele não. O Senhor nosso Deus, ele é incorruptível. O próprio Deus dá testemunho de si mesmo. Eu, o Senhor, não mudo. Está lá em Malaquias 3:6. Reflita sobre o caráter imutável de Deus e observe o contraste com o caráter das pessoas em constante mudança. Que implicações o caráter perfeito e constante de Deus tem para o seu relacionamento com Ele? Alguma coisa que impede você de confiar mais nele? Olha, eu atendo também homens, né, em processos, e muitas vezes o homem que está distante de Deus é porque ele teve distante do pai dele, do pai original, né? Não de Deus, mas o pai dele, o pai e a mãe. Estou falando do pai. Então, quando eu tenho essa distância do meu pai, principalmente o homem, ele vai ter, ele não teve referencial de pai, então para ele o pai aqui é muito distante. Eu não tive aqui na horizontalidade, na verticalidade também não vou ter, ok? Então, eu diria para você agora, hoje, que você está aí, está me ouvindo e está tendo essa revelação agora, esse entendimento agora, começa a buscar do teu pai, que está aqui na verticalidade, que foi ele quem te colocou, procura
ouvir dele o que é que ele tem para você, independente do que aconteceu com seu pai biológico. Beleza? Vamos lá. Agora, nós vamos continuar o tema integridade, só que agora, quem sou eu nessa história toda? Quem é você nessa questão da integridade? Vamos lá. É comum as pessoas falarem uma coisa e viverem outra. E agora na internet aí é o que mais tem isso, né? A virtude bíblica da integridade aponta para a coerência entre o interior e o que está fora, entre crença e comportamento, palavras e caminhos, atitudes e ações, valores e prática. Aí ele pede para que nós leiamos o comentário de Isaías. Eu sou apaixonada pelo livro de Isaías, Isaías 6, 1 a 7, para aprender mais sobre o significado de integridade. Vamos comigo? Sigam-me, página 634. 634. Cadê? Está aqui mesmo? Não, não. Essa é outra coisa que já está marcada aqui para mim. Calma, Isaías. Página 6. Tudo é um exercício de ciência. Vamos lá? Quem sou eu? Quem é você? Quando o profeta Isaías teve a visão do grande e temível Criador do universo, se você for lá para o livro de Gênesis, você encontra esse encontro, foi ótimo, mas é isso mesmo. Você vai ouvir, você vai ver, você vai ler sobre esse encontro, tá? Foi totalmente tomado e dominado pela santidade dele, ou seja, pela majestade. Eu fico assim, às vezes, eu digo, meu Deus, como é ter essa sensação? Hoje nós não vamos ter, a palavra fala sobre isso, né? Que nós não vamos ter mais essa presença, assim, de vê-lo, como Moisés também viu na sarça ardente, enfim. Mas quando ele traz aquela calmaria para o nosso coração, é a presença dele ali, sendo revelada para a gente. Tá? Vamos lá. Sobre o encontro de Isaías com a santidade de Deus, R. Sproul comenta: ser esmagado significa desfazer-se na costura, ser desmembrado. Isaías está expressando aqui o que os psicólogos modernos descrevem como uma experiência de desintegração pessoal. Desintegrar significa exatamente o que a palavra sugere: desintegrar. Integrar algo significa juntar os pedaços em um todo unificado. A palavra integridade sugere uma pessoa cuja vida é inteira, o contrário de estar caindo aos pedaços. Beleza? Então, assim, é você ter uma atitude inteira mesmo, de você saber quem você é, de você não ficar abrindo espaços para isso ou para aquilo. É a integridade na sua forma total. Total. As meninas no beach tennis ficam brincando comigo, né? Quando eu digo a bola foi fora total. Diante da perfeita integridade de Deus, Isaías reconheceu sua profunda necessidade de reconstrução pessoal. Gente, quantas vezes nós estamos assim? Eu já escutei vários testemunhos. Eu estava quebrado, eu estava com uma vida completamente desestruturada. E aí tem a bênção de receber, de ter a presença de Deus de alguma forma, uma palavra, sabe, algo que acontece na vida e que transforma. Como Deus é lindo, dá essa possibilidade para que a gente possa ser transformado. E é todos os dias isso, né? Diante da perfeita integridade de Deus, Isaías reconheceu sua profunda necessidade de reconstrução pessoal. Percebeu a profundidade de seu pecado ao vislumbrar a perfeita santidade do Senhor e reconheceu as áreas deficientes quanto ao seu compromisso como profeta e sacerdote. Mas seu compromisso e sua vida como profeta fiel demonstram a todos os líderes a possibilidade de desenvolver uma vida de integridade com a ajuda de Deus. Se você entende
que não está sendo íntegro, nem com você mesmo, nem com as pessoas que estão ao teu redor, pede para que Deus possa agir em teu coração e você cause essa transformação, primeiro em você, para que depois o teu entorno mude. Ontem eu falava demais sobre isso. Não adianta você querer mudar o outro ou ficar de lenga-lenga, de mimimi, reclamando das pessoas que estão fazendo determinadas coisas com você. A primeira pergunta é: o que está acontecendo para você permitir ficar ouvindo certas coisas? Já tratei sobre isso aqui, mas nunca é demais falar novamente, até porque o meu podcast sempre vai acontecer uma vez por semana. Ou eu sozinha, ou eu com alguém. Eu ainda estou me programando para chamar alguém. Mas, por enquanto, está sendo eu e Deus. Beleza? Vamos embora? Agora nós vamos tratar. Estamos, princípio de liderança, agora estamos falando da integridade, e agora, dentro da integridade, como funciona isso? Beleza? Vem comigo. Integridade, caráter, ética, moralidade. Temos a tendência de usar essas palavras de forma intercambiável e, consequentemente, obscurecemos alguns aspectos essenciais e distintivos. O que é integridade exatamente? De que forma ela é diferente da ética e da moralidade? Jesus expressa com clareza esses conceitos fundamentais em Mateus. Mateus 23, 1 a 39. Vamos lá? Página 927, na minha Bíblia, beleza? A Bíblia do Executivo. 627. Eu lembrei muito dos meus netos. Eu tenho dois netos menores e eu digo para eles o seguinte: eu acho que eu disse errado, não é 627, não. 927, calma. Vamos para cá, calma. Eu disse errado, é 927. Agora, calma. Eu digo sempre para eles, quem aprende, aí eles respondem, não depende. São coisas que eu aprendi quando eu ouvi isso, e realmente, quando eu aprendo algo, eu não dependo mais de ninguém. Ontem, eu fiz uma troca aqui na minha casa de um filtro de água, da estrutura, né? O filtro mesmo. E até o ano passado, eu chamava alguém e pagava R$ 50. Aí eu observei, eu digo, meu Deus, coisa mais fácil de fazer. Por que eu não faço? E aí eu fiz e troquei, e foi maravilhosa a troca. Não precisei chamar ninguém, porque quem aprende não depende e não paga. Fica mais barato, beleza? Vamos lá. Como funciona isso? Jesus chamou os fariseus, os hipócritas, tá? 6 vezes neste sermão. Seu linguajar revela sua ira. Observe que cada versículo que contém a palavra hipócrita começa com a expressão ai de vocês. Jesus repreende os fariseus por dizerem uma coisa e praticarem outra. Eu não sei vocês, mas eu estou cansada de ver pessoas que falam algo e fazem completamente diferente. Vocês acham que em algum momento da minha vida eu também não agi assim? Lógico que eu agi. E é fadado, sim, que nós somos humanos, mas o que muda quando o Espírito Santo está dentro de mim é, opa, você está fazendo isso certo, moça? Você acabou de falar uma coisa, mas você está agindo dessa forma? Essa é a diferença do Espírito Santo. E assim, não dá para ficar sem pedir perdão, sem mudar a atitude, sem reconhecer. Olha, eu fiz besteira agora, falo uma coisa e ajo de outra maneira. Beleza? Ai de vocês, Jesus repreende os fariseus por dizerem uma coisa e praticarem outra. Vamos lá. Descobrimos no estudo do dia 1 que a integridade, o contrário de hipocrisia, é a característica que as pessoas mais querem ver na vida do líder. Nós falamos isso logo no início. Integridade é o que mais as pessoas ao redor do líder, da liderança, ou seja, os liderados, os colaboradores, eles desejam ver no exemplo que é o líder, né? Os fariseus não estavam vivendo de acordo com esse padrão.
Quando falamos de integridade hoje, geralmente usamos termos próximos como ética e moralidade. Mas o conceito de integridade exige a compreensão correta dessas três palavras. Cada uma tem um significado distinto. Usadas de forma apropriada, elas esclarecem um aspecto essencial da liderança, muitas vezes mal compreendido. Lembram lá no início, quando eu falei de disciplina, tomar água? Uma paradinha para tomar água e me refrescar minha garganta e poder continuar falando aqui para vocês. A ética refere-se a um padrão definido de certo e errado, de bem e de mal. Era o que os fariseus diziam ser o correto. A moralidade é o padrão vivido de certo e errado, de bem e mal. Era o que os fariseus, na realidade, faziam. Integridade significa são, completo, integrado. Se a ética e a moralidade estão integradas à vida da pessoa, ela tem integridade. Caso contrário, tal pessoa não é íntegra. Ou seja, há uma grande possibilidade de eu agir de forma errada pelo fato dessas duas palavras, ética e moralidade, não estarem juntas. Analisemos a questão por outro ângulo. Analisemos a questão por outro ângulo. Se João diz que irá mentir para você, você o irá enganar e roubar. Ele tem pouca ética. Se age dessa forma nos negócios, também tem baixa moralidade. João é antiético e imoral, mas é íntegro. Por mais distorcida que seja essa integridade, porque sua moralidade é coerente com sua ética. Se João diz que engana e rouba, mas na realidade não engana nem rouba, ele age de acordo com a moralidade na prática, mas lhe falta integridade, pois sua moralidade não combina com a sua ética. Pensa nisso. Sua ética pode ser elevada ou baixa. Sua ética pode ser elevada ou baixa. Você pode ser moral ou imoral. A escolha é sua. Tudo na vida são escolhas. Mas se você pretende ser íntegro, terá de escolher sua ética e viver de acordo com ela. O líder precisa mostrar aos liderados em potencial a situação que os aguarda. Às vezes, já aconteceu no curso de liderança em alta performance, as pessoas perguntarem para mim, Márcia, está havendo uma situação bastante delicada e provavelmente existirão demissões. Neste momento, eu converso com os meus liderados, eu sempre digo o seguinte, olha, se os liderados, se os seus colaboradores, eles têm maturidade e aquilo que você vai falar vai agregar para que as pessoas fiquem cuidadosos, não atemorizados, mas certos de que, se agirem de uma outra forma, terem um comportamento diferenciado, podem até reverter uma situação. Nunca, nunca um líder deve colocar medo. Olha, tá vendo? Você está assim, cuidado, o mercado está tá em alta. Se você fizer isso, vai ser trocado. É muito fácil. Tem muita gente aí que está precisando de emprego. Isso não é atitude de um líder de forma alguma, tá? Isso é terrorismo e faz com que os liderados fiquem mais ansiosos, mais aflitos e comecem a ter problemas, inclusive de saúde, tá? O líder precisa mostrar aos liderados em potencial a situação que os aguarda. A Bíblia ensina uma ética elevada e santa. Quem alega ser cristão e vive de acordo com os padrões bíblicos está fazendo uma afirmação ética, pois se comprometeu com uma certa moralidade. Para que ele tenha integridade, deverá viver de acordo com a ética bíblica. Jesus não deixa dúvida de que a pior escolha é o caminho da hipocrisia. Leia Mateus 23, 1 a 36 e deixe que as palavras de Jesus ecoem em sua mente, até você estar convicto do desgosto que causam ao Senhor os que dizem, mas não fazem. Isso é muito sério.
Então, é aquela coisa, sim, sim, não, não. Dá para fazer? Gente, quando você diz, olha, não, não dá para fazer, não vai acontecer, mas acontece, é um plus. É um plus. É melhor você ser, até então, nós vamos fazer tal coisa e não garanto, não isso que isso vai acontecer. Se vier a acontecer, será um plus. É bem diferente de você dizer, vai acontecer, eu vou implantar, eu vou fazer isso, quando você não vai, né? Beleza? Vamos embora? E agora, para concluir essa questão da integridade, eu espero que vocês estejam gostando. Este é o quinto episódio. Dá um like, curte, compartilha. Tenho certeza que outras pessoas podem estar precisando, né, ouvir isso que nós estamos falando aqui. Eu estou fazendo assim de coração, tão feliz por saber que eu posso estar contribuindo com alguém, ok? O quinto dia, o que fazer com tudo isso? Vamos lá. De que forma o líder mostra integridade na prática? As instruções sobre liderança que Paulo dá a Timóteo são úteis a todos nós. E Howard e Bill Hendricks contam uma história reveladora sobre integridade em ação. Vamos lá? A leitura de hoje é 1 Timóteo 4, 15 e 16, página 1150, na minha Bíblia do Executivo. 1100. Está aqui marcadinha, quer ver? Não, é aqui, 1150, porque tem várias coisas já marcadas, entendeu? 1150, vamos lá. É evidente que o hipócrita não está qualificado para conduzir outras pessoas a níveis de caráter mais elevados. Uau! Hipócrita, aquilo que nós já vimos, ele diz uma coisa e faz outra. Ninguém respeita a pessoa que diz que joga muito bem um jogo, mas ao jogar não joga de acordo com as regras. Uau! Isso é terrível, viu? O que o líder faz tem um impacto muito maior sobre a vida dos seus liderados do que aquilo que o líder diz. Mas não esquecem como líder. Não, vou voltar, calma. O que o líder faz tem um impacto muito maior sobre a vida dos seus liderados do que aquilo que o líder diz. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo, os meus liderados estão vendo. Quando eu falo e não faço, o que está acontecendo? Opa, começam a existir as dúvidas. Ele disse isso, mas ele não está fazendo. Eu estou vendo. O exemplo dele lá fora, inclusive, é outro. Como é que é isso? Aí começam as dúvidas e começam. Já ouviram aquelas rádio corredor, rádio não sei das quantas, né? Então, cuidado. As pessoas podem esquecer 90% do que o líder diz, mas não esquecem como o líder vive. É pelo exemplo. É como tem um filminho aí, já bem antigo, que o pai e o filho, né? O filho vendo tudo do pai. E o pai pega o cigarro e fica botando, fumando, o filho vai e pega o cigarro também. O pai pega e joga a latinha de cerveja por fora do carro. O filho está fazendo o quê? Joga também. E tantos e outros exemplos, né? A mãe que chega e dá um grito no filho para que ele pare de chorar ou qualquer coisa desse tipo. Opa, o filho está vendo isso. Ele vai fazer o quê? Vai gritar também, né? Bill Hendricks encontrou uma ilustração desse princípio durante os dias agitados dos negócios de imóveis da década de 80 nos Estados Unidos. Ele conheceu o proprietário de uma incorporadora que tinha desenvolvido e aplicado, assim dizia, princípios bíblicos para os negócios nas suas transações. Mas quando o mercado desaqueceu, que todos sabem, a grande crise, né? Ele desapareceu da cidade e fez com que os investidores tivessem de juntar os cacos e pagar as dívidas. Uau! Você deve estar me ouvindo agora, você pode ter passado por isso. Eu já passei por situações desse tipo, né? Então, assim, quando eu estou numa situação boa,
Ok, eu estou falando um monte de coisa boa aqui. Mas quando eu estou com uma situação desafiadora, em quem verdadeiramente eu tenho crido? Eu questiono muito isso às pessoas e questiono a mim. Opa, Márcia, você fala tanto isso, mas Deus, o que é que Deus faria? Gente, a diferença é, inspira. Deus está agindo, ele é igual sempre. Ele está agindo do mesmo modo. Porque nas coisas boas eu acredito a ele. Obrigada, Pai, valeu, meu Deus, você é maravilhoso. E nas coisas que eu não acho tão boas assim, eu começo a criticá-lo, ou começo a xingar. Meu Deus, onde é que você está? Ele está no mesmo lugar. Só dizendo, filha, eu tenho o propósito para você. Passa pelo processo, ok? Outro amigo de Bill está em forte contraste com o indivíduo citado acima. Ele também trabalhava no ramo imobiliário. Ele também falava da aplicação de princípios bíblicos aos seus negócios. E quando o mercado implodiu, o mesmo aconteceu com o seu império. Mas, ao contrário do outro incorporador, esse homem, movido pela sua consciência, elaborou um plano para restituir as perdas aos seus investidores. Gente, é, na pandemia, eu vi uma grande empresária, Camila Klein, que tem peças maravilhosas, inclusive eu tenho algumas peças lindas dela, brinco, colar, pulseiras, enfim, anéis belíssimos. Ela vendeu bens que ela tinha para poder pagar os seus empregados e para resolver toda a situação, né? Ou seja, ela agiu corretamente, como nós estamos falando aqui, na integridade. A quem desses dois você preferiria seguir? Simplesmente não há substituto para uma pessoa com caráter semelhante ao de Cristo. Isso não quer dizer que alguém conseguirá ser perfeito. Aliás, o Novo Testamento não exige que os líderes sejam perfeitos. Exige que sejam exemplos de progresso e crescimento na fé. Quando eu cresço, elevo a minha fé, eu não vou quebrar os meus princípios, eu vou ser íntegro. Paulo instruiu Timóteo a ser diligente na obediência aos ensinamentos de Deus. Dedique-se inteiramente a isso, ele escreveu, para que todos vejam o seu progresso. Esse é um conselho saudável também para nós hoje. Então, assim, eu espero que tenha sido de boa valia para você esse episódio, esse nosso quinto episódio. Eu estou muito feliz. Espero que realmente esteja criando raízes para você. E tem um texto para você memorizar para esta semana, esta quinta semana. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Isso está em Tiago 2,18. Gente, um beijo no coração, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito esta semana, que seja produtiva, que aquilo que você ainda, por algum motivo, acha que não está conseguindo fazer, não conseguiu fazer, para, respira e começa a olhar para dentro de você. Quais foram as situações que eu já passei e que eu consegui sair lá de trás com algo que eu fiz? E por que hoje eu não estou conseguindo? Está dentro de você. Essa capacidade está dentro de você. Eu estou muito feliz. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, vamos embora.